Bom dia. Segunda-feira. Bom dia, o pessoal que está entrando aí agora. Ué, cadê o resto do povo? Todo mundo dormindo hoje? Pessoal, bom dia a todos. A gente sempre espera esses 2 minutinhos para o pessoal conectar. Se o pessoal está tendo dificuldade de vez em quando. Toda sexta-feira tem que lembrar que eu estou mandando para vocês os links com a conexão, para vocês estarem sempre colocando. As minhas são sempre diferentes. A gente não pode ficar esperando muito tempo todo mundo entrar, que nós temos que terminar o conteúdo. Eu vou passar a atividade ainda hoje, para vocês fazerem até quarta-feira, fazer amanhã, para quarta-feira a gente fazer a correção. Então já fica em cima, porque nossa aula é segunda e quarta, ok? Professor, da aula passada, só relembrando, o que nós vimos? Nós paramos aqui, ó, Capitania Geral de Cuba e República Dominicana, e também a formação dos exércitos, que isso é importante. Professor, a aula terminou tirando dúvidas. Alguém tinha perguntado até alguma coisa sobre a questão do povo, do exército que lutava, só que não deu tempo de responder. As mulheres foram importantes na independência, as mulheres lutaram, mulheres foram importantíssimas, tipo Joana Azurdi, que liderou combates, tiveram mulheres que foram espiãs. Quem lutou na guerra mesmo? A maioria, as famílias, outra coisa, as famílias acompanhavam os soldados nos combates, então quer dizer que o exército não era formado só de soldados, era formado também pelas famílias que acompanhavam, que muitas vezes iam lá ajudar a pessoa ferida, mas quem lutou mesmo nos exércitos foi justamente quem? Os mestiços, o pueblo, que eles falavam, né? Os mestiços, os nativos e até escravizados, que foram chamados a lutar com a promessa de liberdade, só que depois isso não vai ser cumprido integralmente. Professor, o que nós vamos ver hoje? Como ficou a América Latina após a independência? Isso é muito importante. Então, antes de eu começar, eu quero saber o seguinte: você já passava pela América Latina, ou a América Latina atual, hoje, com o tio Rubens? Já passaram por ele? Já viram alguma coisa da América Latina? Escreve no chat aí para mim. Enquanto isso, página 36, deixa aberto lá. Ainda não passaram? Então vamos lá. Lá na abertura do capítulo, eu falei que, muito além do nome América Latina, que nós somos descendentes dos povos latinos, a América Latina tem características em comum, que é o baixo IDH, baixo desenvolvimento humano, falta de infraestrutura, desigualdade social. E nós vamos discutir, na verdade, da onde veio isso hoje. Nós passamos pela independência do Peru, que foi muito difícil, muito complicado. Nós passamos pela independência do Rio da Prata, que ali separou a Argentina, Uruguai e Paraguai, e o Uruguai foi invadido pela gente. Já falei com vocês que essa história que o brasileiro é um povo pacífico é mentira. Nós não somos um povo pacífico. Se você for perguntar aos argentinos, paraguaios, uruguaios, nós somos um povo que é considerado conquistador, imperialista, principalmente no primeiro reinado. Mas calma aí que depois vai ter um capítulo para isso.
Nós vimos que teve independência lá na Colômbia, nós vimos que tiveram vários generais que lutaram na independência, os mais famosos, Simão Bolívar, o San Martín, Bernardo O'Higgins, que estavam ali à frente dos primeiros combates. Mas o mais famoso é o Simão Bolívar, que é considerado o libertador da América. Meninos, não tem a Copa Libertadores da América? Aí, ó, é em homenagem a esses generais, principalmente o Simão Bolívar. Copa Libertadores da América, que agora tem outro nome, né? Que tem patrocinador. Professor, então o que nós vamos ver hoje? O que aconteceu com a América após a independência? Será que houve melhoria de vida? Será que as pessoas, o povo, os mestiços, os indígenas, até os escravizados, conseguiram a liberdade? Será que essa população, essa massa da população que lutou, ela teve também ali seus desejos atendidos? Por quê? Quem conduziu o processo de independência, lembrando, foram os crioulos. Lembra da pirâmide social? Quem conduziu o processo de independência foi justamente os crioulos. A partir de agora, se você quiser refazer essa pirâmide, seria até legal você colocar no caderno agora para a aula de hoje. Por quê, professor? Porque a partir de hoje, nós vamos riscar essa galera aqui, ó. A partir de hoje, nós não temos mais os chapetones. Nós não temos mais essa galera que representava os interesses do rei. Eles vão virar crioulos também. Se eles não voltaram para a Espanha, eles vão ter que virar crioulos. Então, a pirâmide social, a partir de agora, você vai tirar os crioulos e vai colocar... Você vai tirar os chapetones e vai colocar crioulos, mestiços, nativos e escravizados. É assim que vai ficar agora a pirâmide social. Você tira os chapetones, vai ficar crioulos, mestiços, nativos e escravizados. Mas o que aconteceu após a independência? Como que se deu? A grande pergunta, por que tem um monte de país de língua espanhola e só tem um país que fala português aqui na América? Por que nós ficamos um continente, e a resposta vai começar agora, e vai terminar no capítulo do Brasil, no Brasil Colônia e Independência? Por que o Brasil ficou unificado, ficou ali um continente aqui na América Latina, enquanto se formou República Dominicana, Haiti, se formou ali El Salvador, México, se formou Belize, se formou Colômbia, Peru, Equador, Argentina, Paraguai, Uruguai, e um monte de país de língua espanhola quebrado. Então, a resposta, na verdade, que começa hoje, é o projeto de pós-independência. Aula de hoje, vamos lá. Projetos de pós-independência. Professor, o que é essa parte hoje que nós vamos ver? É o que as elites achavam ou pensavam que ia acontecer após a independência dos países de língua espanhola. Nós vimos lá, de repente, nós vimos a independência da Nova Granada, que, na verdade, o Simão Bolívar deixou lá a Gran Colômbia. Só que a Gran Colômbia, depois que ele sai de lá, se divide em duas, Equador e Colômbia. Nós vimos que lá na Rio da Prata, relembrando, hein, pega o caderno aí e olha, lá no Rio da Prata, quem anotou e viu, é que, na verdade, a Argentina queria tomar aquela região toda, submeter o Paraguai e o Uruguai. Só que deu certo? Não. Por quê? Um general deu golpe lá no Paraguai, isolou o Paraguai para ele continuar no poder. Ele era um caudilho, eu vou explicar esse termo hoje, um caudilho, que cai muito, caudilho. E do outro lado, nós vamos ver que o Brasil, se aproveitando, vai tomar o Uruguai. E o Uruguai só vai ficar independente após 1825. Então, na verdade, os projetos de independência que nós vamos ver, apesar de todo mundo ser de língua espanhola, não foi igual. Não foi igual. Cada um adotou um modelo, na verdade, que atendia aos interesses próprios da elite local. O modelo que foi adotado é um modelo que a elite tinha que ficar satisfeita, porque foi ela que rompeu o pacto colonial, foi ela que implementou as ideias iluministas, foi ela que lutou contra a coroa espanhola, foi ela que lutou contra os chapetones, foi ela que, na verdade, formou as juntas governativas, foi ela que formou os cabildos, foi ela que declarou a independência enquanto o rei espanhol não estava lá governando. Lembrando, o rei espanhol não estava no governo. Só que depois o rei espanhol volta. Eles tiram lá o irmão de Napoleão Bonaparte da Espanha, revolta nacionalista, e essa revolta nacionalista vai exigir a volta do rei, Fernando VII, e também a recolonização da América Latina. Mas só que aí, agora, muitos países já estavam independentes, ou estavam no processo de independência. Lembra? O período foi curto. E entre 1800 e 1830, as independências aconteceram. Então, quer dizer,
Olha só, o que vai acontecer após? Como é que eles vão se manter? Como é que um país que até então era colônia, tinha que ser submetido ao pacto colonial, agora, como é que eles vão sobreviver? Qual é a proposta que eles vão aceitar? É a proposta americana, republicana? É a proposta de uma monarquia unificada? De uma república centralizada? E é aí que começam os conflitos entre os países, entre os projetos de independência na América Latina. Sim, o Caio, eu ia falar sobre isso, mas você já está me adiantando. É sobre o bolivarianismo. Quem está lá é o Evo Morales, e ele adota o Bolívar como moeda nacional, para homenagear o Simão Bolívar. Tá certo? Tá errado não. Eu vou falar sobre isso, Caio. Depois você me pergunta. O bolivarianismo. O Caio está perguntando aqui se o dinheiro que tem lá na Venezuela tem o nome do Simão Bolívar. Sim. Não só isso, tem um país em homenagem a Simão Bolívar, Bolívia. E isso vai virar uma corrente ideológica. Então vamos lá. Eu não botei todas aqui. Eu só botei as principais que me interessam, que está na apostila. Mas, por exemplo, teve uma proposta, olha só que doideira. Teve uma proposta na América Latina que, por exemplo, do general San Martín, José de San Martín, lá da Argentina, que após ele fazer a independência do Rio da Prata e ajudar nas independências dos países, do Chile ali, subindo, ele tinha a ideia de convocar, pedir que príncipes europeus viessem aqui para a América Latina governar os países de língua espanhola. Professor, mas que doideira! O pessoal lutou para acabar com o pacto colonial, lutou para buscar a independência, a liberdade, para romper ali com o rei espanhol. E o general queria convocar príncipes e princesas lá, a monarquia europeia, de segunda classe, né, que não estava governando os países, para vir governar aqui. Sim, teve essa proposta, olha que doideira. Um general querendo trazer monarcas europeus de família, de linhagem nobres, para vir governar o Brasil, para governar os países de língua espanhola. Por quê? Ele achava que ia manter a unidade aqui dos países, da região. Essa proposta nem foi considerada. Quais são as duas propostas que foram mais famosas? Uma proposta que ela era centralista, eu vou explicar essa, baseada nas ideias dos Estados Unidos de como eles conduziram a independência. Então tem uma proposta que era centralista e tem uma proposta que ela foi, na verdade, que atendia aos interesses de quem estava ocupando aqui a América Latina que fez independência, que era de autonomia regional. Então vamos lá. De quem era o projeto centralista? Olha o nome aqui, ó, Simão Bolívar. Quando Simão Bolívar libertou a Colômbia, lutou ali pela Venezuela, libertou a Colômbia, o Equador, depois se envolveu na guerra lá para libertar o Peru, Simão Bolívar, ele tinha uma ideia, parece boba, mas ele acreditava nisso, que ele poderia unificar toda a América Latina de língua espanhola. Parece assim uma coisa inacreditável, mas na cabeça dele, ele queria construir uma grande América. Uma América que, na verdade, ela ia ser unificada com as ex-colônias de língua espanhola. Os países de língua espanhola na América Latina, após a independência, iam ficar unificados. Ia criar uma coisa chamada pan-americanismo. O que é pan? É só lembrar dos Jogos Pan-Americanos, 8º ano. Os jogos que reúnem os países da América Latina. Exclui o Canadá, exclui ali os Estados Unidos. Os países que ficam aqui na América Latina, do México para baixo, eles têm os Jogos Pan-Americanos, que, se não me engano, foi o ano passado retrasado. Né? Professor, qual é a imagem que Simão Bolívar tinha? Simão Bolívar, aquele general, ele tinha a imagem que, para a América Latina se manter unida, forte e conseguir vencer as potências estrangeiras e também se livrar da influência dos Estados Unidos e de outros países que já cresciam a ambição aqui na América Latina, ele falou o seguinte: olha, só tem um jeito da gente sobreviver. Qual é o jeito da gente sobreviver? Vamos unificar todos os países de língua ali espanhola. Lógico, o Brasil estava fora, o Suriname estava fora, a Guiana Francesa, a holandesa lá em cima estava fora. Mas os restos dos países iam se unir. E esse país ia ficar muito forte, ia ficar muito unido. Essa proposta previa autonomia administrativa. Então vamos lá. Na cabeça dele, ele queria formar um governo aonde, tipo os Estados Unidos, tivesse um governo central republicano, que poderia ser um presidente eleito, que seria ele, óbvio, Simão Bolívar, mas ele ia preservar
justamente a autonomia dos países, para que eles decidissem o que era melhor lá dentro. Ia ter uma agenda comum, uma grande confederação. Coloca isso. Ia ter uma grande confederação. Uma grande confederação que uniu os países de língua espanhola. Ia ter uma confederação central, um governo central, que ia estar ali orientando os países, mas dentro dos países, de lá dentro, você poderia decidir uma coisa ou outra com autonomia. Seria uma grande confederação da América Latina, um pan-americanismo. Professor, o que vai acontecer? À medida que as guerras vão acontecendo, na verdade, Simão Bolívar vai ver que as pessoas estavam nem aí para ele. Essa que é a verdade. Por quê? Gente, raciocina comigo. A elite esperou 200 anos para ficar livre. E agora, depois de conseguir independência no Equador, na Bolívia, na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, no México, nós vamos unificar tudo numa confederação e eleger um governo que vai orientar uma confederação principal, um governo central, que ficaria talvez na Venezuela, de repente lá em cima, ou no México, no Peru, que eram países que já eram ali ex-colônias importantes economicamente na América Latina, e de lá ia sair um governo central que ia preservar a autonomia dos países. Tipo o que nós vimos nos Estados Unidos, onde é um presidencialismo, mas as províncias iam ter autonomia para decidir, de repente, sobre pena de morte. Era mais ou menos isso que ia acontecer. Galera, Simão Bolívar convocou uma reunião para levar todos os representantes de países que já estavam livres, por volta de 1810, mais ou menos, 1815. Já estavam livres muitos países, 1820. E ele acabou convocando uma assembleia para discutirem essa ideia. Sabe o que aconteceu? A maioria dos países não mandou representantes. Simplesmente ignorou o general chamado de O Libertador da América, o Herói da América. Por quê? Porque a resposta está aqui. Qual era o segundo projeto? A autonomia regional. Antes, todo mundo obedecia à Espanha através do pacto colonial. Professor, e agora? As elites não queriam obedecer ao governo central. Óbvio. Relembrando, o pacto colonial era metrópole e era colônia. Quando isso acabou, independência, veio o livre comércio. Você poderia vender os seus produtos para quem quisesse. O Peru, que exportava ouro, prata para a Espanha, agora pode negociar com qualquer país. O México, que exportava ali algodão e outros produtos lá para a Espanha, agora pode negociar com a Inglaterra, com a Holanda, com a França. Então, raciocina comigo. Por que esses dois projetos eram os principais? Porque eles eram antagônicos. Eles eram o quê? Opostos. Na verdade, a elite criolha, autonomia regional agora, hein? A elite criolha, ela não desejava obedecer ao governo central. Ela lutou tanto pela independência que agora ela ia dar um passo atrás. Não, peraí. Vamos lá obedecer Simão Bolívar. De repente ele pode se declarar imperador, imagina, da região, e nós vamos ter de novo um governo centralizado. Tudo bem, a intenção de Simão Bolívar não era essa, mas havia o medo de centralizar o poder e, de repente, quem estivesse ali governando a confederação se autodeclarasse imperador. Tipo o que aconteceu com o México, que o general Iturbide lá o povo começou a independência, o general Iturbide assumiu a independência do México e depois se autodeclarou imperador. E aí, o que acontece? Tiveram que matar ele para acabar com a ameaça. O pessoal falou, não quero, eu não quero um governo centralizado. E a elite criolha, na verdade, olha o textozinho, desejava manter o seu poder sobre os países recém-formados e seus privilégios. Assim, estimula a fragmentação territorial, cada qual com seu projeto. Traduzindo, a elite criolha que fez independência no Paraguai, ela queria governar o Paraguai sozinha. A elite criolha que fez a independência do Peru, que foi muito difícil, ela queria governar lá sozinha. E ela não queria reformas sociais profundas. A ideia da elite criolha, como eu já mostrei para vocês, era justamente tirar os chapetones do poder. Era isso aqui, tirar os chapetones do poder. Romper com o pacto colonial. E eles fizeram isso. A partir de agora, a pirâmide social foi alterada. Igual eu falei, quem está na elite é os crioulos. Quem vem embaixo, mestiços, depois nativos e depois escravizados.
Isso vai ser formado em cada país que vai ser independente. Ou seja, vai ter uma fragmentação territorial vinda dos processos de independência. Cada vice-reinado, cada capitania geral vai se quebrar em outros países. O vice-reino da Prata vai virar Paraguai, Uruguai, Argentina, é o Cone Sul. Vai virar 3 países independentes. Por quê? A elite do Uruguai teve que se tornar independente depois de lutar com o Brasil. Depois que o Brasil perdeu a guerra contra o Uruguai ia ser anexado pela Argentina? Não, ela não queria aceitar. O Paraguai, que sofreu aí com medo de ser anexado, tanto pelo Brasil quanto também pela Argentina. A elite ia aceitar, depois de lutar pela independência, não, vamos formar aqui um país unificado, uma confederação, vamos aqui abrir mão do nosso poder. Gente, a elite lutou para poder se governar, lutou para ter o poder em suas mãos, lutou para ter o livre comércio, romper o pacto colonial, para ter liberdade administrativa e comercial. E agora, não, eu vou ter que unificar a região toda num governo só? Nem pensar. É essa que é a resposta. Por que existem tantos países de língua espanhola e o Brasil ficou unificado? Se os países de língua espanhola se fragmentaram em vários países, porque a elite de cada região, de cada país, tomou o poder para si e queria se autogovernar, rompendo com o pacto colonial, no Brasil nós vamos ter o contrário. Nós vamos ter uma independência que vai representar somente o desejo de uma elite, e nós vamos ficar unificados. Então, justamente é isso que acontece na América Espanhola. Na América Espanhola, você só vai trocar 6 por meia dúzia. Alguém já escutou essa expressão? Às vezes é uma expressão antiga, vocês não sabem o que é. Alguém já escutou? Você só vai trocar 6 por meia dúzia. Você vai trocar uma elite que era de chapetones que vinha da Espanha, agora por uma elite local, que vai governar a região. E é aí que vai começar os grandes problemas sociais da América Latina, de língua espanhola. Mas também para o Brasil isso vai se aplicar. Professor, os crioulos prometeram liberdade aos escravos. Vai ter declaração ali de libertação dos escravos? Não. Os mestiços indígenas que lutaram tinham promessa de melhoria de vida. Professor, vai ter melhoria de vida para os mestiços indígenas, o pueblo? Não, não vai ter. Eles vão continuar a ser explorados. E é aí que é a grande sacada da elite crioula. Eles fizeram a independência, mas eles não promoveram reformas sociais. Eles não promoveram distribuição de renda. Eles não promoveram melhoria na infraestrutura. Eles não promoveram acesso à educação. Eles fizeram constituições republicanas, adotaram o republicanismo, muitas vezes com presidentes aí que tomavam o poder, eleitos pela elite, aonde a maioria do povo sequer poderia votar e participar da política. Ou seja, não mudou nada. A desigualdade social da América Latina, que antes era promovida pela metrópole, pela Espanha, agora vai ser promovida por uma elite local, que não vai aceitar que o pueblo, o pessoal ali que era mestiço, indígena, escravo, tivesse protagonismo na política. Traduzindo, não mudou absolutamente nada para o povo. E mais uma vez eu lembro, quem sempre se lasca é quem na história? É isso aí, 8º ano. De novo. Então, qual é o projeto que vence? Pode colocar embaixo. Eu não coloquei porque não coube aqui. Professor, qual foi o projeto que venceu aqui na América Latina? Foi o projeto das elites locais, da autonomia regional, construindo vários países, uma coxa de retalhos. Foi essa aqui, que venceu. Foi essa aqui da autonomia regional que venceu. Por um acaso alguém já ouviu falar aqui que alguém queria unir a América Latina toda? Vou dar um exemplo. Já que Caio falou, lá na Venezuela, um tempo atrás, tinha um cara chamado Hugo Chávez, e ele falava que ele representava a política bolivaranista, porque ele era herdeiro de Simão Bolívar. Ele queria fazer uma América Latina forte, unificada. Quem é o cara que representa isso hoje? É o cara que está governando a Venezuela. Está lá também, que é herdeiro do Hugo Chávez. Aonde tem esse governo que se diz que é bolivaranista, que quer uma América Latina de língua espanhola unificada e forte? Lá na Bolívia, com Evo Morales, que está lá no poder há mais de 10 anos, eu acho. Vai fazer eleição agora, vai ser reeleito. Por incrível que pareça, essa política aqui, da autonomia regional, no passado, era uma política conservadora. Agora, hoje, quem é populista, quem busca o apoio do povo, busca relembrar o desejo de Simão Bolívar para a América Latina,
forte, unida, para lutar contra os grandes impérios da Europa e também aqui da América e dos Estados Unidos. Então tem gente, o negócio foi tão forte que o nome de Simão Bolívar vai virar uma corrente política até o dia de hoje. Bolivarianismo. E alguns países com governos populistas, tipo lá na Venezuela, com o Chávez, ou então lá com o Evo Morales, vai adotar essa ideia. Vamos unificar a América Latina através de um governo único, onde vai ter um governo forte para lutar contra grandes impérios. Isso está dando certo? Não deu. Quem venceu? A política da autonomia regional. Houve mudança social? Não. O povo continuou na miséria, continuou pobre, sem acesso à educação, não mudou praticamente nada. Essa que é a verdade. Sinto muito. Dúvidas? Pergunta. O pessoal está escrevendo aqui. Não, aqui, ó, o Matheus, por exemplo, o Paraguai leva o nome do Rio Paraguai. A Argentina já era um nome antigo que ela tinha na época da colônia. O Uruguai, a mesma coisa. Entendeu? A Bolívia que foi criada, que recebeu o nome de Simão Bolívar. Antes disso, quem nomeou a maioria dos países foi a metrópole, foi a Espanha. Ok? Ok? Esquece isso. Só a Bolívia, que eu falei que foi em homenagem a Simão Bolívar. Tranquilo? Então vamos lá. O Caio aqui colocou, cara, é sempre assim, os caras vêm como anjo, faz todo o processo, mas continua a mesma coisa. Caio, grava o que eu estou explicando agora. Gente, eu espero a gente voltar para a sala de aula para ver o Brasil. Mas grave esse processo de independência. O processo de independência do Brasil vai ser igual a esse? Não, não vai ser. Mas vai ter uma característica em comum. Qual vai ser a característica em comum? Que a elite vai fazer independência e também não vai mudar nada. Ou seja, de forma diferente, o Brasil vai fazer independência, mas também não vai mudar nada para o povo. Por quê? Galera, pensa com o fígado, eu falo com isso, pensa com o fígado, não pensa com o coração. A elite criolha, na verdade, queria um mercado livre para poder lucrar mais, queria autonomia administrativa e regional. Ela conseguiu isso tudo? Conseguiu. Então, qual é o sentido de eu dar poder ao povo, sendo que eu posso ser ameaçado por esse povo? E é aí que vai surgir um fenômeno chamado de caudilhos. Olha só, eu ia falar sobre isso depois, mas coloca aí, ó. Vai surgir um fenômeno chamado de caudilhos na América Latina. Caudilhos se assemelham muito aos coronéis no Brasil. Nós vamos ver que na América Latina vai acontecer. Professor, mas quer dizer que dentro dos países todo mundo concordava com esse governo? Não. Muitos países vão ter guerra pelo poder. Dentro da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, do México, nós vamos ver que facções criolhas que eram inimigas vão começar a lutar. Inclusive vai dar origem à guerra civil. Então, parece que o seu professor está contando isso, que todo mundo concordava. A elite criolha vai governar, todo mundo vai ser irmãozinho lá dentro do México, do Peru, da Argentina, do Uruguai, do Paraguai. Não, as facções vão se enfrentar. E aí vai surgir um fenômeno chamado de caudilhos, que são coronéis, como se fossem generais, os generais que, representando uma facção ou outra, vão tentar tomar o poder dentro desse país. E algumas vezes vão dar até guerra civil. Até guerra civil, ok? Não vai mudar nada, Caio, sinto muito. É uma característica nossa. Muito do que nós temos hoje de subdesenvolvimento vem desse passado colonial nosso. A elite crioula poderia ter mudado tudo. Mudou alguma coisa? Não. Então quer dizer que a América Latina vai continuar mais 200 anos tendo uma elite governando, enriquecendo, enquanto que o povo vai ficar marginalizado. Então, da onde vem a pobreza da América Latina? É justamente da independência. Eu ligo diretamente de independência. Aonde não houve mudanças sociais profundas. Aonde o povo não foi considerado cidadão. Foi deixado marginalizado. Muito do nosso subdesenvolvimento, da falta de educação, da falta de consciência política, só olha a pandemia aí que está acontecendo, pessoal aí, ó, é fruto dessa questão da elite comandar um país e não querer que o povo tenha acesso à educação, à saúde e tudo mais. É uma herança colonial, não é de agora, ok? O professor. Fala, Matheus. Aqui, eu não sei se você entendeu a história. Eu entendi. As mulheres também tiveram a sua parte independente. Elas lutaram, algumas mulheres lutaram, foram para a linha de frente. Certo. E você viu que a independência não adiantou nada, certo? Não houve mudanças significativas, a não ser para a elite que se tornou independente e passou a governar. Pois é, e nos Estados Unidos,
quem fez a independência foram o quê? Foram principalmente os homens. As mulheres não tiveram participação nos Estados Unidos. A independência lá deu certo. Não, calma aí. Na independência dos Estados Unidos, as mulheres foram essenciais. Elas fizeram a bandeira, elas ajudaram a proteger os filhos da liberdade, divulgavam as ideias iluministas. Não, elas não foram para a linha de frente. Exceção, teve. Mas elas tiveram um papel, sim, importante. Não, aí a gente entra numa discussão com a religião. Vai, Matheus, pergunta, vamos lá. Eu, sinceramente, eu estou tomando afirmar que será que a grande participação de um gênero ou de ambos não pode interferir diretamente em sua dependência, seu jeito de gerir o seu país? Não, olha só. A questão da mulher, vamos lá, mulheres. As mulheres sempre foram importantes. Mas a questão da mulher, por exemplo, depois que veio a independência dos Estados Unidos, a mulher foi relegada a segundo plano. Mas não só ela, Matheus. Não foi só ela. Lá nos Estados Unidos, quem é que ficou em segundo plano? Negros, homens brancos e pobres, pequenos e médios proprietários, as mulheres. Aqui na América Latina vai acontecer a mesma coisa. Apesar de eles adotarem as ideias iluministas, você vai ver que a elite vai tomar o poder, mas as mulheres vão perder influência, vão perder importância. Os indígenas vão ser relegados de novo a segundo plano. O povo, os mestiços também, os escravos, não vai ter liberdade imediata, não vai ter abolição da escravatura. Na verdade, quem apoiou a independência da América Latina e vai se dar muito bem vai ser a Inglaterra, vai ser os Estados Unidos, que vão passar a fazer comércio com essa área. Então tem um outro sentido aí atrás. Ah, mas as mulheres, quer dizer que elas não foram tão importantes que foram algumas. Não, elas lutaram, elas foram para frente. Algumas chegaram a lutar aqui na América Latina. A Joana Azurdi, que lutou lá de frente, mulheres que foram espiãs. Mas só que depois da independência, a elite voltou a tomar o poder e ela não queria dividir esse poder com ninguém, nem com as mulheres, com os indígenas, com os mestiços, com os escravos, que nem lá nos Estados Unidos. Então não tem esse negócio de ser mais ou menos importante, entendeu? É uma questão, na verdade, de patriarcalismo, de machismo, porque os homens se julgavam superiores. Esquece isso. Tem nada a ver. Isso você vai encontrar em vários lugares do mundo ao mesmo tempo nessa época. Tem nada a ver. Ok? Mas elas começaram a ser reconhecidas, cara, correto. Elas começaram a ser reconhecidas, porque elas estavam lutando ali pela independência, estavam ajudando de um jeito ou de outro, acompanhando seus maridos. Então, sim, cuidado com isso. Esse negócio que tem melhor ou pior. Professor, e qual é o último caso agora? Senão não vai dar tempo, que já é 8h32, a hora voa. E olha que eu não estou passando um quadro. Para tudo agora. O caso do Haiti, que na verdade chamava Santo Domingo, ex-colônia francesa. Professor, nós vimos agora, você falou no início da matéria, que nós só íamos ver colônias de língua espanhola. Correto. Mas tem uma aí na apostila, lá na página 37. Nós vamos parar tudo, porque essa independência é totalmente diferente. O Haiti, que na verdade se chamava Santo Domingo, era uma ex-colônia francesa. Por que ela está aí? Porque o Haiti foi o segundo país da América a se tornar independente. Quem foi o primeiro mesmo? Escreve para mim, que nós vimos no capítulo retrasado. Quem foi o primeiro país a se tornar independente? Na América. O primeiro. Quem foi? Responde aí, abre o microfone. Quem foi o primeiro país? Foi Estados Unidos? Estados Unidos. Muito bom. Quem respondeu? Julie. Meus parabéns, Júlio. É isso aí. O primeiro país a ficar independente, em 1776, segundo eles, é os Estados Unidos. E depois, quem é o segundo país a se tornar independente? É justamente o Haiti, que se chamava Santo Domingo. O Haiti, galera, eu não coloquei o mapa aqui, mas ele ficava aqui, ó, na América Central, nas Antilhas. Aqui, ó, nas ilhazinhas, nas Antilhas. Professor, mas por que essa independência é tão importante? Porque ela foge um pouquinho do que nós estamos vendo. Foge um pouquinho não, foge um montão. O Haiti era a pérola ali do Caribe. Por quê? Ela se tornou o maior produtor de açúcar da América. Açúcar de boa qualidade e com preço melhor e mais competitivo do que do Brasil. Quem é que trouxe crise para o Brasil na produção de açúcar, lá no Nordeste brasileiro? Aqui, ó, São Domingos, que é conhecido como Haiti. Ela é reconhecida como a pérola do Caribe. Por quê? A terra era boa, era uma colônia francesa que produzia muito açúcar, exportava para a França, e a França ganhava muito, muito lucro. Professor, quem colonizou foi os franceses. Só que lá, todo mundo sabe, né? Quando é uma ilha, você não tem uma população tão numerosa. E o que vai acontecer é o seguinte: a revolta do Haiti, a independência do Haiti,
é a única que os escravos vão conseguir fazer uma rebelião e se tornar livre. Vou repetir. O Santo Domingo, Haiti, que a gente vai explicar esse nome, foi uma revolta onde os escravos lutaram pela independência e conseguiram a emancipação. A única. E eles vão colocar medo no mundo todo por causa disso. Vamos lá, professor. O que vai acontecer? Santo Domingo, na verdade, era uma colônia muito próxima da França, que chegou e colonizou essa região. Só que lá tinha um problema muito sério. Era mais ou menos o seguinte: para cada uma pessoa branca, um produtor, uma criança branca, uma sinhá branca, alguém da elite, havia pelo menos 4 escravizados. Traduzindo, era uma desproporção imensa. Se tivesse 100 mil franceses lá, havia mais ou menos 400 mil negros trabalhando nas lavouras. Olha só que diferença. Havia uma enormidade de escravizados negros trabalhando lá. Então, essa é a primeira diferença da América Espanhola. A mão de obra no Haiti era eminentemente negra, não era indígena, ok? Não era de mestiços. Era uma elite branca, que era a minoria, governando e extraindo a maioria ali, explorando da mão de obra negra. E era o açúcar, como eu falei, era o principal ali, produto de exportação, que ainda era muito valorizado. Já não era uma especiaria rara e cara, não era de 1.500, mas era um produto muito valorizado na Europa. Estava ficando comum, o preço diminuiu, o Haiti conseguiu produzir um açúcar de qualidade boa, com um preço bom e acessível, então ela virou a pérola do Oriente. Muitos países pediam autorização à França para carregar seus navios lá, em troca de pagamentos. E o Brasil no Nordeste estava em crise, porque o açúcar do Brasil era mais caro e de uma qualidade pior. Professor, o que vai acontecer? Gente, lá, eu vou contar um pouquinho antes, porque não está na apostila. Porque vai parecer que os escravos eram desumanos, que eu vou contar o que eles fizeram lá. Na verdade, a elite francesa que estava lá era uma elite extremamente violenta. Gostava de torturar os escravizados, gostava de colocar os escravos como punição em cima de formigueiros, açoitava eles, torturava, cortava partes do corpo, aquelas coisas que a gente já viu todo. Gostava de bater, açoitar, deixava os escravos sem se alimentar durante dias, por qualquer punição. A dominação francesa no Haiti, lá no Haiti, as pessoas brancas francesas, a elite, cometia várias atrocidades contra os negros, várias atrocidades. E isso vai terminar muito mal. Por quê, professor? A Revolução Francesa, em 1789, abriu um vácuo de poder. Olha só a diferença. Revolução Francesa, 1789. Olha só quando é a independência do Haiti, 1804. Quando estoura a Revolução Francesa, lógico, lá na colônia do Haiti, São Domingos, os franceses, querendo ou não, vão começar a comentar. E isso vai começar a se espalhar para os escravos. Os escravos vão ficar sabendo da Revolução Francesa. Vão ficar sabendo da liberdade, da igualdade, dos direitos iguais. Eles vão ficar sabendo que os jacobinos vão tomar o poder e os jacobinos vão acabar abolindo a escravidão. E eles vão começar a tomar consciência, os escravizados, que na verdade eles eram explorados. Porque os senhores comentavam lá na ilha o que estava acontecendo na França. Em 1791, 2 anos após o início da Revolução Francesa, quando os jacobinos já estavam no poder, um cara chamado, um negro chamado Toussaint Louverture, escravizado, ele vai começar um movimento na ilha de São Domingo e vai começar a invadir fazendas, vai começar a reunir milhares de escravizados para lutar contra esses homens brancos. No início, os franceses vão enviar reforços. Professor, mas a Revolução não era francesa, não falava sobre a abolição da escravatura? Calma. Vão virar reforços para a ilha. Esse líder, chamado Toussaint Louverture, ele vai até ser preso, vai morrer lá nas cadeias francesas. Mas em 1794, os jacobinos aboliram a escravidão. Só que os senhores lá na ilha de São Domingo não queriam obedecer, porque consideravam um governo ilegítimo na França. Galera, quando os escravizados entram em contato com isso, galera, nem precisa falar. Revolução, revolta. Quando termina a Revolução Francesa, em 1803, quando Napoleão se declara imperador, a primeira coisa que ele faz é recolonizar São Domingos. E acaba com a abolição da escravatura. Qual era a ordem? Pegar os escravizados e transformar todos os escravos de novo. Em 1794, vamos lá, os jacobinos aboliram a escravidão.
Quando Napoleão chega ao poder em 1803, imperador, ele quer reescravizar os negros que estavam livres. Galera, nem precisa falar o que aconteceu. Em 1804, vai acontecer uma famosa revolta no Haiti, agora com outro líder chamado Jean-Jacques Dessalines. Esse cara não negociava. Ele era negro, ele era um ex-escravo, e ele vai falar: nós não voltaremos a ser escravos. Ele vai promover um massacre da elite branca. Em 1804, entre 3 e 4 mil pessoas brancas, mulheres, crianças, idosos, senhores de fazenda, vão ser massacrados, degolados, mortos, mulheres estupradas, vão ser torturados, vão fazer um absurdo com eles. E ele vai declarar que, a partir de agora, a ilha de São Domingo tem outro nome, Haiti, que é um nome francês, é um nome indígena. E eles não voltarão a ser mais escravos da França. Haiti tem um nome indígena de terra montanhosa, que ele tem umas cadeias de montanha. Então, para apagar o passado colonial, não é mais São Domingos, é Haiti. Professor, o que vai acontecer? O massacre do Haiti vai repercutir no mundo todo. Por quê? O pessoal vai falar: não, a partir de agora, já pensou se os escravizados na América toda pegam o Haiti como exemplo e vão fazer essas revoltas? Isso vai virar uma onda negra. O negócio foi tão feio que a partir de 1905, gente, naquela época não tinha correio, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha internet, só saía a notícia de navio. Então imagina que teve gente que fugiu de São Domingo no massacre e foi para a França. Na França, aquela notícia se espalhou nos jornais. E, lógico, os ingleses ficaram sabendo. Depois chegou a notícia na América. Então, os homens brancos aqui na América ficaram com medo. Os donos de escravos no Brasil, no Peru, no Equador, no Chile, nos Estados Unidos, no Canadá, ficaram com medo enorme que acontecesse a mesma coisa. Os escravizados, tomando consciência ali do que acontecia com eles, buscassem independência. O nome disso? Onda Negra. Galera, mas foi isso que acabou? O Haiti ficou livre? Tirou o nome São Domingos, ficou livre? Não. O que aconteceu? O negócio foi tão feio que a França depois vai tentar reconquistar o Haiti e não vai conseguir. E os outros países da Europa vão começar a aderir a um bloqueio à ilha do Haiti, impedir que eles façam comércio com outros países. Quem que vai entrar nesse bloqueio? Portugal e Espanha, junto com a França. O Haiti foi isolado, foi cercado pela marinha francesa e com o apoio de outros países. Por quê? O branco não aceitava aquela independência conduzida pelos negros, com massacre de pessoas brancas, coitadinhas. E o Haiti vai ser isolado da América. Por que o Haiti é um dos países mais pobres do mundo? Vai ficar isolado da América. Ele mal vai conseguir sobreviver. O Haiti não vai ter condições de fazer comércio com ninguém. E sem fazer comércio com outros países, já que é uma ilha, ela não conseguia receber produtos essenciais. E ela não conseguia exportar o açúcar. Professor, então o que vai acontecer? O Dessalines vai promover uma fala histórica. Demos a esses verdadeiros canibais. Quem são os canibais? Europeus. Guerra por guerra, crime por crime, indignação por indignação. Sim, salvei o país. Sim, eu vinguei a América. Dessalines não tinha arrependimento pelo que ele fez com as pessoas brancas, mulheres, crianças, porque, na verdade, ele estava devolvendo o que se havia feito durante séculos lá em Santo Domingo. De 405 mil escravos que lutaram, ficaram só 170 mil livres. Quer dizer, perderam muita gente. E, na verdade, o Haiti não vai ser reconhecido independente. Olha só que tristeza. O Haiti não vai ser reconhecido independente. Por quê? Vai ter o medo de servir de exemplo para outros países. Os escravos se revoltaram. Então, na verdade, vai ter que ter uma negociação para o Haiti ficar livre. Como? A França e outros países horrorizados não vão aceitar a independência do Haiti. E a única condição, grava isso, hein? Isso vai se aplicar ao Brasil. A única condição que a França aceitava para o Haiti ficar livre e ele romper o bloqueio à ilha para ela poder fazer comércio com outros países era se ela pagasse uma indenização de 150 milhões de francos suíços, que na época dava mais ou menos 21 milhões de dólares. Professor, hoje parece pouco, né? Você fala em bilhões. 21 milhões de dólares. Galera, uma ilha pobre, quebrada, que ela praticamente ficou isolada, a população paupérrima. Mas para ser reconhecido livre, a França exigiu uma indenização. Foi uma humilhação ao Haiti.
Sem saída, eles vão adotar e vão pagar essa indenização, mas vai ser muito engraçado. Por quê, professor? Porque ninguém queria emprestar dinheiro ao Haiti. Escravo, negro, não, jamais. Vou emprestar dinheiro para eles? Jamais. Então, na verdade, quem emprestou dinheiro para o Haiti para pagar a indenização ao governo francês foi um banco francês. Não entendi, professor? De novo. Quem emprestou dinheiro para o Haiti pagar a indenização ao governo francês de Napoleão foi um banco francês, que cobrou um juros absurdo. E qual era a intenção? O Haiti ia dividir essas prestações em várias vezes para ir pagando ao ano. Mais ou menos 30 milhões ao ano. Só que os juros eram imensos. A primeira parcela foi de 30 milhões na época, né, mais ou menos, 30 milhões de francos. Mas de 30 milhões de francos, 6 milhões de francos, na verdade, ficou de juros para o banco. Então, olha que doideira. O banco emprestou dinheiro para o governo francês receber indenização, mas ela cobrava um juros tão absurdo que a prestação que chegou lá na França para pagar não foi 30 milhões, foi 6. O negócio foi tão maluco porque o Haiti nem viu dinheiro, porque a transação foi feita entre o banco francês e o governo francês. O Haiti só ficou vendo e tinha que pagar a indenização aos poucos, com juros absurdos. Professor, quando é que foi que o Haiti terminou de pagar essa indenização? 1804, hein? O Haiti só vai terminar de pagar a indenização em 1947. 1947. Mais de 100 anos pagando juros aos bancos franceses. Pagando aos brancos da Europa. Professor, por que Haiti é um dos países mais pobres da América Latina? Aí a explicação aí. Na verdade, depois que o Haiti pegou o dinheiro, ele foi basicamente abandonado pelos países europeus. Ninguém queria que ele servisse de exemplo. E na América Latina toda se criou o medo da onda negra, ou mais conhecido como haitianismo. Coloca aí, ó. Onda negra ou haitianismo. Os senhores de escravos no Brasil, depois dessa revolta, ficaram mais violentos. Por quê? Queriam impedir que seus escravos não se revoltassem. Na América toda, os escravizados negros passaram a sofrer mais depois dessa revolta. Por quê? O homem branco não queria que se repetisse o Haiti em vários países. Inclusive aonde? No Brasil, que vocês já sabem que tinha a maior parte da mão de obra negra da América. Olha só que doideira. O Haiti hoje é o país mais pobre da América Latina, mas é um dos países mais pobres do mundo. Olha onde está aí a herança deles. Que doideira, mas é verdade. Vou responder as perguntas e eu vou passar a atividade. Ok? Pediram para voltar qual? Essa página do Haiti? Sim, Caio. Por isso que a maioria da população do Haiti é negra. É verdade, verdade. Herança é por causa disso. Ex-escravos. Eles massacraram a elite branca. Ok? Mas a elite branca não era boazinha, não. Gostava de torturar os escravos, estuprar as mulheres, colocar em cima de formigueiro, decepar partes. A elite branca não era boazinha, não. Porque fica parecendo que os negros eram mal, né? Quando fala, os negros fizeram massacre. Fizeram mesmo. Mas não foi à toa, não. Depois, quem colocou aqui? Sua fala, Matheus, foi extremamente racista, tá? Porque eles lutaram pela liberdade. Não tinha que ser negro, não. Isso é uma expressão racista. Não use ela, tá? Isso é errado. Tinha que ser negro. Negro não é sinal de coisa ruim. Vamos lá. Já tirou. Aí, Júlio pediu para voltar. Vai estar no YouTube. Mais alguma dúvida? Sim, os haitianos vieram para o Brasil porque lá teve uma missão de paz do Haiti, ok? Galera, atividade. Ó. Atividade. Tá aí no chat. Eu vou mandar um e-mail hoje depois da aula. Para a aula de quarta-feira, fazer a apostila capítulo 7, página 28, 29, 31 e 33. Tem muitas perguntas, algumas para copiar no caderno e responder. Nossa aula é quarta-feira, então tem hoje e amanhã para fazer. Ok? Dúvidas? Perguntas?
Galera, até a correção de quarta-feira. Tchau, tchau. Quem tiver dúvida, qualquer coisa, pode mandar para mim também no Positivo On. Espero que tenham gostado. Saudades. Tchau, tchau, galera.